Nesse momento, nós vamos agora ter uma rápida introdução, na verdade, uma fundamentação a respeito da robótica, visando trazer uma equivalência aqui dentro dos conhecimentos necessários para a utilização do software. Bem, é importante a gente ressaltar que alguns pontos são essenciais, não é? Se a gente não tiver uma boa definição, por exemplo, de alguns conceitos, como os tipos de robôs que estamos trabalhando, também os tipos de variáveis que eu posso trabalhar na programação dos robôs, juntamente com os tipos de movimento e as instruções essenciais ou instruções complexas que são utilizadas na programação de robôs, a gente fica muito complicado. Então, por esse motivo, a gente vai ter essa rápida introdução, que também vai servir aí como referencial teórico aí na parte de robótica, que pode estar auxiliando aí futuramente quem estiver dando aula aí dentro de qualquer curso de automação, de eletroeletrônica, e tiver aí alguma parte representada dentro do contexto da robótica industrial. Bem, basicamente, a palavra robô ela tem uma origem que é tcheca, né, a partir da palavra robota, que já significava trabalho forçado. É interessante destacar que a primeira vez que essa palavra surgiu, na verdade, foi numa peça teatral, né, de um dramaturgo, em 1922. Aqui a gente tem uma representação dessa peça. E quando a gente pensa hoje, a ISO ela trouxe uma definição mais clara do que é um robô, né? Então, um robô, para ele ser assim considerado, para ele ser assim definido, ele sempre será um manipulador multipropósito, ou seja, ele tem que ter mais de um ponto de atuação. Obrigatoriamente ele tem que ter três ou mais eixos. Se eu tenho só dois eixos, eu não posso chamar de robô, ok? Então aquela tradicional definição que 2 graus de liberdade já seria um robô, nesse caso é inválida, beleza? E que pode ser controlado automaticamente, sendo ele programável e reprogramável. Então, a ISO trouxe essa definição, por quê? Porque a gente tinha muitos elementos que eram elementos que trabalhavam de forma dedicada e eram chamados de robôs. No entanto, a partir do momento que ele trabalhava de forma dedicada com uma programação única, estabelecida, sem a possibilidade de alteração, ele não tinha a flexibilidade que a normatização definia. Então, por esse motivo, houve essa redefinição aí do conceito do que é um robô. Beleza? Bem, o que a gente pode ressaltar sobre a robótica, basicamente, é que é o estudo, né? O ensino, as técnicas referentes ao estudo dos robôs. O Isaac Asimov é interessante porque ele já em 1942 ele definiu alguns pontos-chave, né? Tudo bem que aqui é um aspecto mais filosófico, mas ele definiu basicamente o que seria a ciência de estudo dos robôs e quais seriam as leis bases para definição e existência de um robô. Então, nesse momento aí, ele, a partir da escrita do seu livro, que é muito conhecido, né? Todo mundo talvez já tenha visto o filme, né? Que traz a ideia, mas o ponto-chave aqui, quando você analisa as leis, é que o robô ele é um elemento criado para ajudar o ser humano, que não pode gerar mal ao ser humano. E ele desenvolve em 1950 as 3 primeiras leis, e em 1984 existe a releitura, e nessa releitura vem a lei que é chamada Lei Zero, ou seja, a lei base da robótica, que um robô não pode causar mal à humanidade, nem permitir que ela própria o faça. Observa que é um aspecto bem filosófico, na verdade, né? Hoje, pensando na tendência, na ideia de inteligência artificial, a gente observa que o Asimov ele era realmente alguém à frente do seu tempo. Porém, o que nos é interessante aqui é muito mais o aspecto de reconhecimento de que a robótica ela evoluiu muito rapidamente com o tempo, e aí eu gostaria de destacar que a robótica industrial, ela tem aí seu, vamos dizer assim, boom a partir da terceira revolução industrial, então a gente está falando de década de 50, 60, mas que nos últimos anos a gente teve um fenômeno mundial, que é o seguinte: o desenvolvimento de muitos fabricantes, o desenvolvimento de muitos sistemas que facilitaram aí o controle e a comunicação com os robôs industriais, permitiu que eles forem barateados. Até porque a gente tinha pouquíssimas empresas a nível mundial que fabricavam robôs até os anos 2000. E se você pensar dos anos 2000 para cá, a gente tem muitas empresas de outros segmentos que começaram a desenvolver robôs. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem que a Hyundai, por exemplo, hoje ela tem um forte investimento na área de robótica industrial, né? Além da Hyundai, a gente tem as empresas chinesas, que antigamente não eram vistas, como a Nashi, por exemplo, a própria Hiwin, que é o que nós vamos estar estudando aqui, entre outras que entraram no mercado da robótica.
Então, era um mercado basicamente dominado por empresas alemãs que, com o tempo, como isso foi se expandindo, hoje a gente tem uma competitividade de mercado muito maior. Falando agora dos tipos de robôs, a gente tem várias classificações quando a gente define os tipos de robôs, tá? A gente vai definir das duas formas possíveis, tá? A primeira forma é a classificação geral, a segunda forma é a classificação técnica. Na classificação geral, os robôs podem ser definidos entre fixos, móveis e humanoides, ok? Quando a gente fala de fixo e móvel, está totalmente ligado a como é alocada a base do robô. E o humanoide é a relação, ou seja, como o robô representa aí e tenta persfigurar um ser humano. Se você for pensar nisso, é interessante destacar que não obrigatoriamente um robô. Quando a gente pensa aqui, por exemplo, nos fixos, a gente fala em geral dos robôs que estão alocados a uma base estando invertida ou não, tá? Então pode ser um robô antropomórfico ou articulado, 6 graus de liberdade, como que nós temos aqui ao lado esquerdo. E esses robôs aqui, eles carregam uma característica de serem os mais utilizados no ambiente industrial, principalmente na principal aplicação que nós temos, que é solda, né? Principalmente no mercado nacional. O robô, por exemplo, aqui, o robô Delta, ele é alocado, obviamente, né? Trabalhando invertido, né? O trabalho em geral desse robô sempre é com sistema de visão. E aqui nós temos outros robôs, como no caso um manipulador cartesiano, que por ter mais de 3 graus de liberdade e ser multipropósito é considerado um robô, se for programável e reprogramável. E no caso aqui nós temos o robô SCARA, né? Muito utilizado aí na montagem de circuitos eletrônicos. Quando a gente fala de robôs móveis, é muito incomum a gente encontrar, por exemplo, esses elementos diretos, a não ser que sejam ligados a sistemas de guerra. Mas industrialmente o que a gente vê muito são os AGVs, né? Os AGVs, pessoal, eles são considerados aí categoricamente robôs, porém, hoje com a ideia da inteligência para os elementos, sistemas inteligentes e sistemas que possuem autonomia, porque o AGV ele é um veículo guiado automaticamente, só que ele é guiado a partir geralmente de um trilho, uma linha que a gente tem dentro do sistema produtivo, né? A GM, por exemplo, São Caetano do Sul, utiliza muitos AGVs. No entanto, o AGV, ainda assim, ele tem algumas questões complexas, porque ele não possui grande inteligência, por exemplo, para desviar de obstáculos ou para conseguir, por exemplo, otimizar rotas. Por esse motivo, a gente tem a definição de um sistema melhorado, que são os AMRs, tá? O AMR é a evolução do AGV, onde ele tem aí já autonomia para segmentar rotas, redefinir espaços e tudo mais. Interessante que a maioria desses sistemas, eles são extremamente complexos, porém a programação deles é muito facilitada. E os robôs humanoides a gente já falou, né? Os robôs que realmente imitam o ser humano aí, de forma geral. Vamos fazer uma rápida linha do tempo da robótica, comentando aí os principais eventos que caracterizaram a robótica em aspecto mundial. E é interessante porque o Pombo, né, desenvolvido aí por arquitetos de talento, foi a ideia de usar aí um jato de vapor, né, criado para a movimentação de um pássaro. Então, assim, isso é uma primeira ideia do que seria algo já robotizado. Leonardo da Vinci, e que foi um grande gênio, né? Acho que não há dúvida sobre isso. Ele desenvolveu todo um sistema de engrenagens para representar um cavaleiro, né? Esse cavaleiro ele tinha toda a base de movimentação por engrenagens, né? Que naturalmente você puxava as cordas, ele fazia a movimentação. Como semelhante àquilo que se faz em algumas peças de teatro, né? Então, assim, é muito interessante, porque na verdade ele desenvolveu tudo isso com base em sistemas mecânicos. Então, assim, já com uma ideia do que seriam aí robôs. Quando a gente sai para o pato de Jacques de Vaucanson, eu não sei se é Vaucanson na forma mais correta de dizer, ele na verdade criou um sistema também dessa forma para fazer todas as, vamos dizer assim, qualidades que o pato naturalmente executaria. Isso aqui a gente consegue ver rapidamente aqui, ó. É um mecanismo muito sofisticado, pessoal. Eu vou passar muito rapidamente, mas assim, é muito interessante depois vocês pesquisarem a ideia do pato robótico, tá? Porque foi um mecanismo que parece simples, mas ele não é. Ele é extremamente sofisticado para a época, tá? Claro que baseado, na verdade, né, em sistemas de elementos de máquinas, porém, foi readequado de uma forma que ele tivesse a geração de movimento, o que
pensando bem, pessoal, para 1738 é incrível, né? Bem, depois disso, nós tivemos o Electro, já em 1937, e aí observa que a gente já muda a ideia. A gente já tem aí um robô desenvolvido pela Westinghouse, né? Aonde, na verdade, aqui eu já tinha um ponto aí de trabalho. Ele é o primeiro, o primeiro robô humanoide. Ele tinha 11 motores internos, 26 movimentos diferentes, 2,10 m de altura, era alto que só. E ele tinha um sistema de comando por voz simplificado, tá bom? Podendo atender palavras de acordo com a entonação do som. Só para mostrar aqui, aqui ó, você vê aí como que funcionava a movimentação do Electro, né? A partir do coisa, tendo pequenas bases de movimentações, né? Observa que na verdade o sistema eletromecânico dele ainda era um sistema bem arcaico, né? O ponto-chave mesmo era a inteligência, né, que o elemento tinha, possuía. Pessoal, depois a gente tem um primeiro desenvolvimento já de um elemento com inteligência artificial, tá? Tomando decisões sozinhos, é um sistema mais simplificado, mas a ideia, na verdade, era que ele conseguisse fazer reconhecimentos, tá? Em interações. Eu vou passar rapidinho, porque não a gente vai tomar muito tempo. E agora sim, eu gostaria de chegar nesse ponto. 1954, a gente tem o Unimate. O Unimate, pessoal, foi o primeiro robô realmente industrial e com aplicação geral industrial. Ele era utilizado para carregar peças extremamente quentes, né, em alta temperatura, que eram bases metálicas e colocar elas endereçadas nos chassis dos carros. Então, ele começou em operação na GM em 1961. É interessante você observar o tempo que demorou aí para a aplicação, não é, para o desenvolvimento se tornar algo real. Ele saiu de 54 ao seu início aí, primeiros testes, entrou em operação apenas em 1961, porém, ele utilizava atuadores hidráulicos, então era um robô extremamente pesado, e os comandos dele eram gravados a partir de fita magnética. Então, o Unimate, ele tem uma mudança, e a gente tem aí realmente um boom dentro da área da robótica, onde dentro de uma montadora a gente começa a ter aplicações aí de robôs. Eu vou só mostrar o Unimate aqui funcionando, tá? Para você ver. É, Primeiro, a questão da velocidade. Importante destacar, pessoal, que ele é um robô classificado como esférico, tá? Ele não era um robô antropomórfico, era um robô de movimentos simplificados, o movimento era giratório, tá? E ele tinha ali, na verdade, uma aba prismática de atuação no seu eixo principal próximo à garra, ok? O ponto-chave realmente é que ele facilitou muito diversos trabalhos. Aqui você consegue observar, por exemplo, ele carregando a peça, movimentando para endereçá-la e também aí fazer o resfriamento da mesma, né? O que pensando na época, imagine que tudo isso era feito por seres humanos, por realmente operadores ali que manipulavam as peças, então isso tornou aí um trabalho muito mais simplificado, muito mais facilitado. E aí nós chegamos então no desenvolvimento do Shakely, que na verdade já é um robô com uma ideia de inteligência artificial, né? Apesar de 1966, muito mais elaborado. E, agilizando um pouco mais, eu gostaria de destacar o Stanford Army. Por quê? Quando ele foi desenvolvido, esse robô aqui já era uma ideia de um robô com alta aba de atuação. Então, o Unimate é um robô para a área industrial, sim, mas com uma aba de atuação pequena. Aqui a gente já tem um robô antropomórfico, 6 graus de liberdade. Então, a possibilidade de atuação é muito maior. E ele foi desenvolvido já e utilizado pela primeira vez em 1974, observa aí 5 anos para o desenvolvimento do mesmo, até ele entrar realmente em trabalho, para utilização em montagens de bomba d'água. Ok? É importante dizer que esse robô ele já possuía, ele teve que ter muito ajuste por conta da questão de sensibilidade, para que ele realmente conseguisse executar as tarefas. Um rápido vídeo dele funcionando, e assim nós vamos finalizar essa aula por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.